A Assembleia e Fundação Catarinense de Educação Especial renovam acordo para a tradução simultânea das sessões ordinárias na língua brasileira de sinais. CPI da telefonia comemora efeitos práticos da investigação. Iniciada a instalação das comissões permanentes da Casa. E ainda os preparativos da Assembleia para a segunda edição do Fórum Catarinense de Doenças Raras. Agora no Notícias da Semana. A semana no Legislativo foi marcada pela instalação das primeiras comissões permanentes da Casa. A mobilização começou logo depois que o presidente da Assembleia, deputado Romildo Titon, do PMDB, assinou a ata com a nominata dos parlamentares indicados pelos líderes de bancada para compor esses colegiados. Até o momento, 4 das 19 comissões da Casa abriram oficialmente os trabalhos. É o que mostra a repórter Maria Helena Sares. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto foi a primeira a ser instalada pelos parlamentares. O deputado Antônio Aguiar, do PMDB, foi reconduzido à presidência e a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, permanece como vice. Os parlamentares membros da comissão definiram a elaboração de um calendário de reuniões que deverão ser realizadas a cada 15 dias. A próxima é no dia 25, quando estará em debate o Plano Estadual de Educação. Aguiar destacou as primeiras ações que deverão ser colocadas em prática neste ano. Já temos várias reivindicações, inclusive de professores, para nós anularmos as faltas que estão constando no currículo de alguns professores, faltas cometidas pela greve no ano passado. Isso será tema também de discussão com o secretário Eduardo Deschamps. Também fazem parte da Comissão de Educação, Cultura e Desporto os parlamentares Dado Xerém, do PSDB, Sargento Amaury Soares, do PSOL, Ismael dos Santos, do PSD, Silvio Drevek, do Partido Progressista e Carlos Chiodini, do PMDB. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência continua a ser presidida pelo deputado José Ney Ascari, do PSD, tendo como vice o deputado José Milton Schaeffer, do Partido Progressista. Na reunião de instalação do colegiado, os parlamentares receberam um relatório anual com as atividades realizadas em 2013. Também fazem parte da comissão os deputados Altair Guide, do PPS, que está de licença e será substituído pelo suplente Sandro Silva. Serafim Venzon, do PSDB, Luciane Carminati, do PT, Antônio Aguiar e Dirce Heiderscheit, ambos do PMDB. O deputado José Ney Ascari destacou as primeiras atividades programadas para este ano. Temos muitos projetos para 2014, começando por um seminário que acontece na próxima segunda-feira, dia 24. Já temos uma programação para debater aspectos relacionados ao autismo em Santa Catarina. Enfim, uma série de eventos, de atividades, consolidando e fortalecendo a nossa parceria com as entidades que estão trabalhando na defesa desses direitos em todo o Estado. A Comissão de Finanças e Tributação também se reuniu para a instalação dos trabalhos. O deputado Gilmar Knesel, do PSDB, foi reconduzido ao cargo de presidente e o deputado Darcy de Matos, do PSD, se manteve como vice. Também fazem parte da comissão os seguintes parlamentares: Marcos Vieira, do PSDB, Ângela Albino, do PCdoB, Dirceu Dresch, do PT, Luciane Carminati, também do PT, Valmir Comim, do PP, Renato Rinig, do PMDB e Antônio Aguiar, do PMDB. Durante a reunião, o deputado Gilmar Knesel comemorou a recondução à presidência da comissão e destacou as prioridades para este ano. O primeiro grande desafio é agora estabelecermos a questão do orçamento regionalizado para 2014. Um cronograma de audiências públicas, mas, acima de tudo, respostas à sociedade, que participou das audiências públicas no ano passado, botando mais uma vez o seu voto de confiança na comissão. E claro que o trabalho está todo pronto, todo feito, o orçamento foi aprovado, mas agora precisa de respostas.
A Comissão de Constituição e Justiça também será presidida pelo PSDB. O deputado Marcos Vieira foi eleito presidente. O deputado Silvio Drevec é o vice. Durante a reunião, o novo presidente da comissão destacou as metas para este ano. Nós haveremos de estreitar o relacionamento com as demais comissões permanentes desta Casa, no sentido de que todas as comissões tenham o tempo suficiente, conforme prevê o nosso regimento, para apreciação de cada uma dessas matérias. E nós, na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, juntamente com a ajuda e o auxílio dos demais deputados que a compõem, nós com certeza absoluta daremos esse ritmo de trabalho na Comissão de Constituição e Justiça no ano de 2014. Também integram a CCJ os seguintes parlamentares: Narciso Parisotto, do DEM, Neodi Sareta, do PT, Ana Paula Lima, também do PT, José Ney Ascari, do PSD, Jean Kuhlmann, também do PSD, Aldo Schneider, do PMDB, e Mauro de Nadal, também do PMDB e presidente da comissão no ano passado. O novo presidente da CCJ também destacou a intenção de comandar a revisão do regimento interno da Assembleia Legislativa em 2014. Nós vamos propor, sim, que o presidente da Casa forme comissão no sentido de fazer a revisão do regimento e que, para o ano que vem, nós possamos ter, na tramitação de todas as matérias nesta Casa, tranquilidade, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento do regimento interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Como você viu na reportagem, uma das primeiras ações da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência será a realização de um seminário estadual sobre doenças raras. O encontro acontece na segunda-feira e deve reunir autoridades e especialistas no setor. A intenção é buscar caminhos que garantam mais qualidade de vida aos pacientes, que não são poucos. Hoje, no Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas convivem com enfermidades do gênero, que são a segunda maior causa de mortalidade infantil do país. São esperados para o evento profissionais da saúde, educação e assistência social que lidam diretamente com pessoas diagnosticadas com doenças raras. Promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o propósito do fórum é aprofundar ainda mais o debate e o conhecimento sobre o tema, e assim melhorar a qualidade de vida e o tratamento dos pacientes. A Assembleia precisa estar sintonizada com as coisas importantes da sociedade, por isso nós estamos abrindo a programação da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência referente a 2014, abordando esse tema, promovendo esse debate. Vai ser um debate importante, profundo, eu tenho certeza vai ajudar na capacitação, no esclarecimento desse tema para os vários profissionais da área que vão participar desse fórum no próximo dia 24. É uma coisa rara, quanto mais falada, ela deixa de ser rara. E é muito dramático para um pai, para uma mãe que não tem as mínimas condições de atendimento, ela lidar com esse problema. Então, o que nós queremos com isso? É que as pessoas falem sobre isso. Quanto mais falar, mais cedo o diagnóstico, precocemente, e faça com que essa pessoa possa ter, pelo menos, uma sobrevida melhor. Não há em Santa Catarina um mapeamento de quantos casos de doenças raras existem no estado. De diagnóstico difícil, os sintomas são pouco comuns. Especialistas afirmam que existem mais de 7 mil tipos de doenças raras diagnosticadas em todo o mundo. Desses, 80% são de origem genética. Outras, segundo profissionais da área, podem ser infecciosas, alérgicas, autoimunes ou psicossomáticas. Para que o tratamento da doença seja eficiente, é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce. Primeira coisa, o Estado economiza, porque ele não precisa mais sair correndo de galho em galho, médico em médico, e ele passa a ter um diagnóstico. No momento que ele tem um diagnóstico, até o próprio profissional que o trata, ele consegue focar naquilo através de literaturas, através de prevenções, né, doenças que podem vir a aparecer, e tu sempre está trabalhando na frente com esse paciente, quando tu tens o diagnóstico. Então, é muito importante o diagnóstico precoce. Dados da Sociedade Brasileira de Genética Médica apontam que no Brasil existem hoje apenas 150 médicos especializados em doenças raras. Santa Catarina conta com 4. A falta de profissionais especializados é apontada como um dos principais gargalos das doenças raras no Brasil. Segundo a pediatra Gisele De Luca, os pacientes ainda enfrentam muitas dificuldades na busca do tratamento ideal.
Tem paciente que é tão difícil a parte técnica de tu conseguires um diagnóstico através do laboratório, que às vezes tu fica 5, 6 anos com o paciente, para depois tu ter uma resposta. Então a gente tem que buscar justamente toda a compreensão dos municípios a nível de estado de Santa Catarina, para que a gente possa apoiar mais rapidamente o nosso paciente. E você vai ver ainda hoje acordo fechado entre parlamentares da CPI da telefonia móvel e operadoras que atuam em Santa Catarina surte os primeiros resultados. O Notícias da Semana volta em instantes. Não saia daí. O consumo consciente de água nunca esteve tão em discussão quanto nos últimos tempos. A falta do recurso, principalmente na alta temporada, tem mostrado o quanto é importante evitar o desperdício. Pensando nisso, o deputado Neudi Sareta, do PT, apresentou à Assembleia um novo projeto sobre o tema. O assunto foi destaque em plenário. Diminuir o consumo de água em Santa Catarina é um dos objetivos do projeto de lei apresentado pelo deputado Neudi Sareta, do PT. Em tramitação na Casa desde quarta-feira, a matéria prevê que a cobrança de água nos municípios catarinenses deva ser baseada exclusivamente na metragem cúbica consumida por cada unidade. Hoje existe uma tarifa mínima em que o cidadão, se consumir 1 litro de água ou 10 litros ou até aquela quantia da tarifa mínima, ele terá que necessariamente pagar a tarifa mínima. Isso se transforma numa injustiça econômica, porque ele paga, às vezes, por uma água que não consumiu e, ao mesmo tempo, não é incentivo para a economia. Com o projeto, fica proibido cobrar a tarifa mínima. Ou seja, ele vai pagar efetivamente pelo que ele consumiu até aquele valor estabelecido. Então, isso dará um incentivo tanto para ele pagar só o consumo, quanto para a economia de água e corrigindo também aí essa injustiça econômica, mas dando incentivo para a preservação desse bem tão importante que é o recurso hídrico. Outro projeto apresentado durante a sessão ordinária desta quinta-feira e que começou a tramitar no início do ano foi a matéria de autoria do deputado Sandro Silva, do PPS, que obriga as empresas de transporte rodoviário a entregarem a lista de passageiros e o itinerário da viagem às polícias militar e civil quando transportarem torcedores de futebol. O objetivo, segundo o parlamentar, é evitar confronto entre torcidas e garantir mais segurança nos jogos. O que nós queremos com esse projeto? Que a empresa, em posse dessa lista de passageiros, informe para a Polícia Militar e Civil essa listagem para saber se dentro daquela listagem de passageiros existe algum torcedor envolvido já em confusões anteriores de torcidas organizadas. Outra área que vem demandando a atenção dos deputados é a da segurança pública, alvo de um novo projeto de lei protocolado esta semana na Assembleia. A proposta é de autoria da deputada Luciane Carminati, do PT, e prevê o reforço do setor na região oeste do estado. O projeto da parlamentar propõe a criação de 3 novas guarnições especiais da PM para a região oeste do estado, com no mínimo 100 policiais militares em cada uma das estruturas. A iniciativa tem o objetivo de conter a violência na região, que cresce cada vez mais. De acordo com a parlamentar, o município de Chapecó é o primeiro do estado em número de homicídios. Nós tivemos 44 homicídios em Chapecó em 2013. Agora, somente nesses primeiros dias do ano de 2014, nós já acumulamos 15 homicídios e um sequestro relâmpago, o que significa que a cada 3 dias nós temos uma morte, um homicídio, um assassinato em Chapecó. Isso por conta de que a cidade cresce, a região tem crescido, porém a gente não tem crescido em termos de estruturas públicas de segurança à população. Carminati também destacou que a região, composta por 41 cidades e quase 500 mil de habitantes, conta apenas com 1 batalhão da Polícia Militar. O projeto dela propõe que as 3 novas estruturas sejam criadas em São Lourenço do Oeste, Chapecó e Xanxerê, por considerar estas áreas estratégicas. Primeiro porque a gente tem a porta de entrada do Paraná, que é esse roteiro de São Lourenço do Oeste,
e eu diria que é uma porta de entrada livre, né, que faz conexão com os nossos países latino-americanos, né, especialmente com a Argentina e o Paraguai. Na região de Xanxerê também é uma região polo que agrega toda essa região ao entorno de Concórdia, Chapecó, Xaxim, e é que aí nessa distribuição de Chapecó, redividindo com EFAP, com os municípios de Palmitos, Guatambu, nesse outro trecho, né, do Rio Uruguai, nós teríamos então uma diminuição desse tamanho de municípios e uma segurança maior nessas fragilidades da segurança pública. Um acordo fechado entre parlamentares da CPI da telefonia móvel e operadoras que atuam em Santa Catarina começa a dar os primeiros resultados. A TIM acaba de anunciar uma série de investimentos no estado para ampliação do serviço. A operadora ficou responsável pelos investimentos em Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Por isso, foi a única a anunciar melhorias nesses estados. O deputado Moacir Sopelsa foi o relator da CPI da telefonia móvel, realizada no ano passado na Assembleia Legislativa. O parlamentar está animado com os resultados do acordo assinado na época com as operadoras do serviço no estado. Ao final da CPI, as empresas assumiram o compromisso de ampliar investimentos em Santa Catarina. E nesta semana, a TIM anunciou o primeiro projeto de ampliação. Nesta segunda-feira, os parlamentares que fizeram parte da CPI receberam aqui na Assembleia Legislativa os representantes da TIM e o presidente da Fátima, Jean Loureiro. O gerente de Relações Institucionais e o responsável pela área de network da operadora apresentaram as metas para este ano aqui no estado. De acordo com eles, a intenção é instalar 296 novos sites, as estações base do sistema, com antenas para emissão e recepção de sinal e todos os equipamentos necessários para a transmissão de dados. Os representantes da empresa pediram apoio dos parlamentares a fim de garantir agilidade em processos de licenciamento ambiental. Se tivermos que mudar a legislação, sempre respeitando as questões ambientais, mas se nós tivermos que fazer qualquer mudança para que a Fátima tenha agilidade na liberação dos processos, a Assembleia vai ser parceira. Se a Fátima entregar todos esses pedidos de licença, vamos dizer assim, em 90 dias, num ano, nós vamos ter 100% dos nossos municípios atendidos. As novas antenas deverão ser distribuídas por todas as regiões do estado. Cada site permite a melhoria de sinal num raio de 30 quilômetros, o que deve beneficiar várias comunidades e a economia catarinense. De acordo com os parlamentares que participaram da reunião, outras operadoras podem solicitar compartilhamento das antenas instaladas pela TIM e também melhorar os serviços no estado. No momento que tiver todas essas antenas instaladas, nós vamos ter cobertura em todo o trajeto da rodovia. Isso vale para todas. Além disso, um compromisso também que a TIM está assumindo de colocar, junto com esse projeto, internet em todas as escolas no interior do nosso estado. Isso faz com que também o povo do interior tenha uma qualidade de vida melhor. Falando em CPI, o deputado Jailson Lima, do PT, sugeriu a criação de uma nova comissão parlamentar de inquérito na casa. O alvo das denúncias desta vez é o Ministério Público de Santa Catarina. Durante os meses de dezembro e janeiro, o deputado Jailson Lima trabalhou na coleta de documentos e informações relacionadas ao Ministério Público de Santa Catarina, depois de levantar indícios de irregularidades referentes ao não cumprimento dos tetos salariais constitucionais e na aquisição de um terreno pelo órgão. O parlamentar abriu a discussão na Assembleia sobre a importância da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso. O assunto foi repercutido em tribuna nesta terça-feira. Eu estou convencido da inconstitucionalidade do não cumprimento dos tetos salariais constitucionais, porque por mais que você diga que os pagamentos são de atrasos, eu diria que nunca faltou dinheiro no Ministério Público para atrasar salário e pagamento de promotor ou procurador. E o outro é referente a uma aquisição de um terreno cuja planta do prédio a ser construída para ser entregue em 2017, que o memorial descritivo da obra diz que a obra não chega a 26 milhões, é 25 milhões 440, se não me engano.
e o Ministério Público me paga só a bagatela de 123 milhões de reais, sendo que 30 milhões já foi depositado no dia 19 de dezembro. Para a criação de uma CPI no parlamento, o regimento interno estabelece que o requerimento contém a assinatura de 1/3 dos membros da Assembleia, o que corresponde a, no mínimo, 14 parlamentares. O deputado Edson Andrino se manifestou favorável à instalação da CPI. Você comprar um prédio por 123 milhões, um futuro prédio, porque o prédio ainda não existe, já pagar 30 mil adiantado para se construir o prédio e não ter licitação, numa área que o próprio Ministério Público embargou, porque era uma área de preservação permanente, é uma coisa complicada, né? E neste caso do prédio, até agora, eu não vi nenhuma explicação por parte do Ministério Público que não justificasse uma CPI. Então, por isso, eu vou assinar. Antes de protocolar o requerimento solicitando a instalação da CPI, o deputado Geilson Lima pretende apresentar a documentação aos demais parlamentares. Já na esfera federal, o parlamentar esteve na última semana em Brasília pedindo investigação também por parte do Conselho Nacional do Ministério Público. Tenho esta conduta não para desacreditar o Ministério Público, que é uma instituição importante sobre a ótica da democracia, na fiscalização, no acompanhamento das licitações, no acompanhamento das gestões públicas. Agora, não é uma santidade. O Ministério Público não pode ter um peso para ela e um peso para os demais gestores públicos. Tem que ser equânime na sua posição. E veja, depois do intervalo, a Receita Federal anuncia novidades na declaração do imposto de renda. Um instante só, notícias, volta já. A Receita Federal já definiu o prazo para a declaração do imposto de renda referente ao ano passado. Este ano, os cidadãos terão entre os dias 6 de março e 30 de abril para acertar as contas com o leão. E a declaração terá novidades. A Receita Federal deve divulgar nesta semana as normas para o preenchimento das declarações do imposto de renda. Este ano, ainda em fase de teste, a Receita vai implantar um programa de declaração pré-preenchida. A novidade permite que o contribuinte receba a declaração com as informações já respondidas pelo fisco, quando baixar o aplicativo gerador. Nesse primeiro momento, o programa estará disponível apenas para os contribuintes que têm o certificado digital. No Brasil, cerca de 4% das pessoas que declararam o imposto de renda já farão a entrega nesse modelo. Vai facilitar o próprio preenchimento da declaração, ela vai vir pré-preenchida para você. Se você concordar com aquilo que o sistema está lhe apontando, vai apenas apertar um botão e mandar a declaração de volta para a Receita. Tá? Se tiver alguma alteração, também vai poder fazer, né, pequenas alterações e enviar de volta para a Receita Federal. Esse é o grande objetivo, é o grande facilitador. Tá? A segurança na informação e a facilidade no preenchimento. A declaração do imposto de renda é obrigatória para os brasileiros que tiveram rendimento a partir de R$ 25.661,70 no ano de 2013. A obrigatoriedade abrange também outros casos específicos. São aquelas pessoas que tiveram patrimônio acima de R$ 300 mil, né, no ano de 2013. Pessoas que tiveram rendimentos isentos não tributáveis acima de R$ 40 mil, pessoas que venderam um imóvel, por exemplo, e obtiveram um ganho de capital na venda desse imóvel, um lucro tributário na venda desse imóvel, também estão obrigadas a declarar. As pessoas que fizeram operações em bolsa de valores também estão obrigadas a declarar. Pessoas que têm rendimentos da atividade rural também são obrigadas a declarar. O prazo para a entrega da declaração inicia depois do Carnaval, no dia 6 de março. Até lá, a Receita orienta os contribuintes para que se antecipem no levantamento de informações e documentos necessários para evitar transtornos de última hora. Entre os dados que precisam ser fornecidos na declaração estão os informes de rendimentos recebidos, despesas com educação e saúde, informes de rendimentos financeiros fornecidos pelos bancos, documentos de compra ou venda de veículo, entre outras informações. O prazo de entrega encerra no dia 30 de abril.
é importante que ele entregue o quanto antes para que não haja problemas na entrega no final, problemas de sistema, né? A gente faz sempre esse alerta para evitar que nos últimos dias haja uma sobrecarga no sistema de recebimento dessas declarações por parte da Receita Federal, evitando que o contribuinte deixe de entregar por conta desse congestionamento, né? E deixando de entregar, ele fica sujeito a multa, né, por atraso na entrega da declaração. Os hemocentros de todo o estado estão em campanha mais uma vez. É um esforço no sentido de captar novos doadores. A mobilização se deve ao período. Esta é uma das épocas do ano em que os estoques mais sofrem baixa. Doe sangue, salve vidas. Esse é o slogan da nova campanha lançada pelo Hemosc em fevereiro para atrair doadores de sangue. O objetivo da mobilização é reforçar os estoques nos hemocentros do estado, que ficam abaixo do normal durante a temporada de verão. Muitas pessoas viajam, muitas pessoas acabam tendo outras atividades, outras preocupações e acabam deixando a doação de sangue para depois. Então também a gente acaba tendo um número maior de pessoas na estrada, de acidentes de trânsito. Isso tudo contribui, na verdade, para que os estoques de sangue comecem a baixar. Em Santa Catarina, apenas 2% da população é doadora de sangue. Gisele faz parte deste seleto grupo. Há 2 anos, ela tem um compromisso com a solidariedade, vindo ao Hemocentro de Florianópolis a cada 3 meses para doar sangue. Um gesto do qual ela não abre mão. Foi a partir de um sonho que eu tive, onde meu filho precisava de sangue, né? Então foi um sonho que me tocou muito e não penso na possibilidade de ele precisar e não ter alguém para doar. Então, como ele precisou mesmo em sonho, eu acho que tem muitas pessoas também que precisam, né? Então venho bem feliz, todas as vezes que eu venho sorrindo e alegre, porque eu sei que alguém vai precisar. Para ser um doador de sangue, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos, no caso de menor de idade, acompanhado de um responsável legal, pesar mais de 50 quilos, ser saudável e estar alimentada. A doação de sangue pode ser feita em um dos 7 hemocentros distribuídos em todas as regiões do estado ou nas unidades de coleta. O sangue com mais baixo estoque é o de fator negativo. A negativo, B negativo, O negativo. Todos os tipos sanguíneos são importantes, mas os negativos, por serem menos encontrados na população, eles acabam, às vezes, ficando um pouco mais em falta. E o O negativo, por ser o nosso doador universal, aquele doador que atende todos os tipos sanguíneos, mas acaba recebendo só dele mesmo. Então, acontece que muitos pacientes que, às vezes, precisam de cirurgia, eles acabam ficando, tendo que adiar a cirurgia em função da falta de O negativo. Falta, de estar com um estoque um pouco abaixo do necessário. Eu acho que a gente tem que ter mais amor ao próximo, né? Mais amor ao próximo, tem que ser mais solidário, tem que ser gente, tem que pensar que somos seres humanos, né? Então, todo dia é dia de mudança, toda hora é dia de mudança e vamos começar por nós. Florianópolis sediou esta semana o Congresso Técnico da FIFA. O evento, que é considerado o segundo maior antes da Copa do Mundo, reuniu técnicos e representantes das seleções classificadas para o Mundial. Representantes das 32 seleções que participarão do Mundial no Brasil estiveram em Florianópolis para participar do Congresso Técnico da FIFA. Temas como logística e planejamento do torneio e arbitragem e tecnologia fizeram parte dos seminários. Outras discussões foram as ações de segurança que estão sendo planejadas para o torneio. Se depender do esquema usado durante o Congresso Técnico, realizado no Costão do Santinho, a Copa do Mundo ocorrerá sem muitos problemas. Durante o evento, foi intensa a presença de policiais, forças de segurança nacional e monitoramento do Exército, Marinha e Aeronáutica. O que foi aplicado aqui em Florianópolis foi um exemplo do que será no Mundial. A estimativa é de que sejam gastos quase 1 bilhão e 900 milhões de reais em ações de segurança nas cidades sede da Copa. Mas o que tem mesmo preocupado os organizadores do evento são as manifestações ocorridas nos últimos meses no Brasil. Esta semana, a presidente Dilma Rousseff declarou que, se for preciso, irá mobilizar a Força Nacional para conter as manifestações mais violentas. Outro tema que entrou no discurso dos participantes do Congresso foi o fato de Florianópolis não ter sido escolhida para sediar a Copa do Mundo. Acho que também a FIFA escolheu um belo local para recepcionar esses nossos companheiros técnicos e suas equipes para esse workshop. E, claro, fico surpreso com a não escolha de uma das sedes de alguém vir para cá.
E a edição de hoje termina com um passeio pela Galeria de Arte Maier Filho. É lá que está a exposição Lugares por Onde Passei, da artista plástica Edna Salton. Edna trouxe ao parlamento catarinense aquelas que considera suas melhores obras. Pinturas e esculturas que representam momentos artísticos da vida da artista plástica. Com 25 anos de trajetória, Edna especializou-se num estilo eclético e lúdico. Sua marca registrada são monumentos, praças públicas e entradas de cidade e usa como inspiração especialmente a figura feminina. Sempre trabalhei com a semente da vida. Então, por isso que eu tenho muitas peças acadêmicas. Sempre mãe e filho. Aí você pode ver que eu tenho uma aí que inclusive tem uma oração, que é a Madonna, né? Madonna e Sul Bambino. Então, eu trabalho muito com essa semente, entendeu? Da vida. Entre as obras trazidas pela artista plástica estão as esculturas elaboradas em países como Itália, Grécia, Turquia e no continente africano. Ao longo de 15 anos, já expôs suas obras em cidades da América do Norte, América do Sul e Europa. Eu quero deixar um recado de que as pessoas, elas têm que, para ser feliz, elas não precisam do externo. Ela precisa do interno. Então, mesmo que você esteja sozinha ou com algum problema, seja lá o que for, a sua felicidade ela está aqui dentro. Então, o que eu quero retratar é o seguinte, é você com você mesmo. Então, você pode ser feliz e a nossa vida é de momentos. Então, vamos curtir o momento que a gente está passando, não importa ele qual seja, né? Que todo momento é luz, tem luz. Então, eu gostaria que as pessoas vissem isso nas minhas obras. As obras permanecem expostas até a sexta-feira da semana que vem. Por hoje é só, Notícias vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Até.